Olá, pessoa! Vamos agora para a leitura do 8º capítulo do livro Afrotopia, Lançar-se ao Mar Aberto. Por ocasião da Feira Literária do Mali de 2015, Ibrahima Aya me convidou na noite de abertura para que falasse sobre o tema Ousar Reinventar o Futuro. Para já, a formulação tinha qualquer coisa de inquieta. A afirmação voluntariosa pressupunha certa dose de audácia e de energia, antes de se lançar à reinvenção. Por trás da bravata anunciada, certa hesitação se deixava entrever diante da amplidão da tarefa, o que justificava o emprego do termo ousar. Reinventar o futuro não parecia, pois, algo óbvio. Era preciso temeridade para uma empreitada dessas. Tratava-se de inventar de novo, pois o futuro já parecia dado, seus lugares e espaços já indicados, os caminhos que levavam até lá e os prados onde haveria de florescer já apontados com precisão. Sua imagem ideal se dava a ver na Europa Ocidental e na América do Norte. E para os que não pudessem chegar a esse território protegido, a televisão lhes oferecia um reflexo fiel. Após as propostas terem sido apresentadas pelos oradores e após os debates que se seguiram, Samy Chak, numa frase lapidar, resumiu a situação nos seguintes termos: quando é que deixaremos de fazer do passado dos outros o nosso futuro? De fato, a maioria das propostas de reinvenção retomavam os imaginários do progresso e da modernidade ocidental. Conforto, domínio técnico, consumo de massa, desenvolvimento, sob a forma de recuperação econômica. Em suma, uma imitação por vezes pálida e frequentemente grosseira de uma forma de organização social que a história havia oferecido. Uma parte dessas aspirações era legítima, o bem-estar, o conforto, etc. A outra era fruto do poder de fabricar desejos uniformes que prevalecia no mundo moderno, ou nesse processo que chamamos de globalização. Pankaj Mishra analisou as raízes desse desejo de Ocidente das sociedades ao sul do globo, que consiste em querer sistematicamente assumir as formas sociais, econômicas, culturais e políticas dos países do Atlântico Norte e, por eles, sacrificar a riqueza da própria singularidade social. No plano econômico, a partir da metade dos anos 2000, inúmeras visões econômicas do futuro emergiram no continente africano. A Leone Sal enumerou cerca de uma centena delas. Atualmente, dos 54 estados africanos, apenas 7 não dispõem de uma visão econômica de longo prazo. A África parece ter se convertido recentemente ao planejamento estratégico. Prova disso é a infinidade de planos de emergência econômica concebidos na maioria dos países africanos nos últimos anos. A Agenda 2063 da União Africana é um exemplo recente dessa tendência, que parece refletir um desejo de assumir as rédeas do próprio destino econômico, o que nem sempre foi o caso. Em 2000, as instituições financeiras internacionais, encabeçadas pelo Banco Mundial, fixaram as metas do Milênio para o Desenvolvimento, OMD. Reduzir a pobreza em mais da metade, melhorar as taxas de alfabetização, etc. Essas metas se tornaram, para os países ditos em desenvolvimento, a armação dos seus projetos econômicos e sociais. A proposta, apesar de aparentemente generosa, quem seria capaz de contestar a necessidade de lutar contra a pobreza? Mais uma vez não passava da expressão de uma apropriação teleológica dos seus futuros. Todos os países em desenvolvimento se viram doravante reunidos em torno de objetivos comuns, que selavam assim sua condição comum de serem justamente países pobres, atrasados no desenvolvimento necessário a todas as nações modernas. Dessas nações, se esperava que em 15 anos alcançassem o progresso pelo qual seriam avaliadas na fatídica data. Os mestres verificariam se as lições tinham sido bem apreendidas e, sobretudo, bem aplicadas. Não que não seja preciso se ocupar de saúde, nutrição, educação, etc. Nisso também cabia às nações ditas em desenvolvimento fixar seus programas, suas prioridades e os horizontes de realização de suas metas. Uma pobreza que foi suportada por séculos se tornava subitamente insuportável e devia ser reduzida pela metade em 15 anos. A vantagem desses planos estratégicos é a de propor uma visão econômica do mundo, bem como uma abordagem planificada, com metas de curto, médio
longo prazo, permitindo romper com a navegação a olho nu, ou movida por ventos diversos, e não raro, contrários. A crítica que lhe pode ser dirigida, porém, é a de falta de audácia e de originalidade. Essas visões retomam em grande medida as hipóteses de base da economia neoclássica e tentam, sem discernimento, aplicá-las às trajetórias dos países africanos. Além disso, a maioria desses planos estratégicos preconiza uma melhor inserção na globalização, como se esta fosse neutra ou lhes fosse benéfica, sendo que, por ora, ela ocorre em seu prejuízo, e trata-se de algo associado ao sistema tal como configurado. Para tirar proveito dela, seria necessária uma reviravolta radical de seus princípios ou uma renegociação das relações mantidas com ela, selecionando entre as modalidades de inserção nesse processo aquelas que lhes fossem mais vantajosas. De um ponto de vista simbólico, o problema vem de uma retomada acrítica do conceito de emergência, que corresponde ao estágio da decolagem nas 5 etapas do crescimento de Rostov. Essa terminologia ratifica a ideia de que o continente africano está imerso, que sua cabeça está sob a água e que, antes de mais nada, é preciso que comece a boiar. Nem mesmo se chega a falar ainda de aprender a nadar, o que provavelmente está previsto para outra etapa da evolução. Também nesse aspecto, assiste-se à redução fenomenológica das realidades sociais africanas à parte deficiente da sua dimensão econômica. Nações que, do ponto de vista civilizatório, cultural e espiritual, há muito emergiram, para não dizer que decolaram. Consentem na ideia segundo a qual as outras estariam imersas. Pode ser até mesmo que habitem planícies e planaltos e que nenhum mar se anuncie em seu horizonte. Emergindo, o que deveriam fazer na superfície? Ademais, sem um trabalho de reconceitualização, essa tentativa de se lançar ao mar aberto, economicamente, apenas fará com que, na realidade, o barco seja levado de volta ao seu porto de origem, incapaz que é de romper as amarras ideológicas que o prendem. A expressão das próprias metáforas do futuro deve ser feita ancorando-se em conceitos oriundos das culturas africanas, que o enunciam o bem-estar e o bem conviver, e que, acima de tudo, refletem o modo como os grupos sociais vislumbram as formas de uma vida boa, individual e coletiva. O Ubuntu e sua ética social são um exemplo disso. O Nofley ou o Taufek evocam na cultura senegambiana e oeste africana a ideia de um bem-estar acompanhado de paz interior e de serenidade. Essa produção endógena de conceitos já vem sendo experimentada em Ruanda, quando se trata de colocar em prática inovações sociais. Por exemplo, os contratos de desempenho que vinculam os prefeitos distritais às populações que administram são traduzidos pelo conceito de imihigo, que significa em Kinyarwanda, engajamento em prol da comunidade. Os guerreiros ruandeses que iam à guerra exerciam o imihigo perante a comunidade e se dedicavam a realizar atos de bravura e de heroísmo, dos quais apresentavam provas depois de retornar. Esses conceitos, oriundos da cultura ruandesa mais profunda ou traduzidos nas línguas locais, têm a vantagem de serem mais bem compreendidos pelas populações, mas, acima de tudo, fazem sentido para elas, por gerar uma profunda ressonância com seus sistemas de sentido. Disso, resulta que eles conseguem produzir engajamento das pessoas nos processos de transformação social, das quais passam a se sentir atores, porque são coprodutores dos significados que lhes são associados. A sedução das formas acabadas. Duas tendências contraditórias se verificam no discurso africano contemporâneo. De um lado, o desejo de produzir uma proposta marcada pelo sinal da singularidade, e de outro, o desejo de estar no tempo global, mundial, de aderir à sua métrica e às suas formas. Uma tendência que deriva daquilo que denominamos a sedução das formas acabadas. Esta tem sua função quando se trata de inspirar as melhores práticas, de não reinventar a roda onde quer que ela já tenha demonstrado sua utilidade.
Ela decorre também de uma vontade de ser coerdeiro do patrimônio intelectual e cultural comum da humanidade, em razão de dele ter sido coprodutor. Também essa sedução das formas acabadas é um desejo de participação da aventura comum, no impulso global, nas mesmas modalidades que a maioria triunfante, o anseio de uma corda para vibrar no diapasão das outras, o desejo de figurar na foto de família, vestido como todos os outros. Grupos de pop africano que arrasam nas paradas americanas, simplesmente por terem instilado uma pequena dose de melodia e ritmo africanos em sua música, formatada para atender aos padrões internacionais, encarnam essa tendência. P-Square. No outro extremo, a música de Oasis Diop, nascido num cosmos oeste africano, faz dialogarem os universos e os mundos. Ela amarra sua poesia na da língua Wolof e dos imaginários do Sahel. O poder evocatório e de impregnação sensorial de suas melodias fazem delas signos em que a África, enunciando sua beleza e seu mistério, evoca o universo. Concomitantemente, o desejo de singularidade nos signos e nas formas pode ser visto como o de não se apresentar de mãos vazias no encontro do dar e receber, tão caro a Senghor. Chegar a ele com a própria parte de víveres a serem oferecidos aos convivas do banquete comum. Trazer até ele, na própria sacola, a messe do próprio labor, o fruto dos grãos enterrados no próprio chão, fustigados pelas chuvas do próprio clima, o que lhes dá esse sabor tão particular. A reivindicação do especificamente africano deriva de um desejo de reconhecimento da contribuição da face africana no rosto da experiência humana. É uma vontade de construir um universalismo, desta vez rico de todos os particulares, e de habitar um mundo que seja seu, uma vez que nele se reconhecem também os próprios signos. As formas acabadas, que bastaria apenas retomar e replicar na política, na edificação das cidades, nas práticas sociais, jurídicas e econômicas, atestariam a ideia de que as coisas teriam assumido suas formas definitivas e derradeiras, que o mundo estaria consumado, que bastaria colocar-se no passo e no ritmo desse mundo. Um mimetismo desses é anestesiante e mortífero. Ele significa o fim da poesia, criatividade. É uma amputação da função genética do homem, que é a de criar. O desenvolvimento, o Estado-nação, as figuras institucionais da democracia representativa, o ritmo das cidades, etc., são proposições feitas para se moldar a formas de organização social, de regulação do político e do econômico que resultam de seleções realizadas pelas sociedades ao longo de sua história, após um longo processo de tentativa e erro. A vantagem dos que vêm depois é não serem obrigados a reiterar o processo para selecionar a boa opção. Isso é certamente válido no espaço técnico-científico, onde as descobertas são mais facilmente replicadas. Para as dinâmicas sociais, contudo, o erro consistiria em assumir que os fins, as formas acabadas, seriam os meios. As sociedades são renitentes quanto ao uso dessas camisas de força talhadas para outros corpos. Essa rejeição explica por que, apesar da insistência, o enxerto tem dificuldades para se desenvolver. Tanto que as instituições políticas, sociais e culturais não serão o resultado de produções internas, amadurecidas, de sociedades que tenham operado as sínteses necessárias por seu metabolismo próprio. Por muito tempo ainda se observará uma vida real, se auto-organizando fora dos espaços oficiais e obedecendo suas lógicas próprias. A inovação institucional é necessária para dar à luz as formas de sua própria contemporaneidade. Badon e Doye mostra em relação a isso que a imitação servil de modelos políticos elaborados de acordo com imperativos que de modo algum levam em conta a realidade das culturas locais produz apenas extroversão, isto é, alienação. Em contraste, uma modernidade política bem articulada sempre é acarretada por uma dinâmica endógena, capaz de se coadunar com as exigências universais de liberdade e de dignidade humanas.